trabalhei bastante tempo com ágil e a gente teve uma experiência muito legal na última companhia que eu estava. A gente sempre trabalhou no modelo waterfall. E teve uma hora, quando eu entrei na companhia e eu percebi o que estava acontecendo e por que tinham me chamado, a gente falou, a gente precisa mudar isso. Por que a gente quer mudar? Não é simplesmente, vamos mudar porque vai ser simpático. Não, a gente tinha problemas. O maior deles a gente estava com um time de desenvolvimento muito frustrado. O que frustra um desenvolvedor hoje? O cara trabalha num código e o código não vai para a produção, porque o deploy é complicado. Ou porque não era o objetivo final, o cliente não queria aquilo que ele desenvolveu, então não sobe para a produção. O cara usa uma tecnologia muito antiga, o cara não consegue colocar coisas novas, o desenvolvedor é um ser curioso. Ele quer ver as coisas novas e quer conseguir colocar em prática. E a gente não conseguia fazer isso. A gente tinha cliente frustrado. Por quê? Demorava muito, e aí, nesse caso, meus clientes eram internos. Demorava muito para colocar em produção. Quando colocava, o cliente não era o que ele queria no final. Era muito distante o momento do começo do projeto até chegar a entregar esse projeto. A gente tinha prazos muito longos e a gente tinha constantes atrasos. É muito difícil você justificar e conversar sobre mudança de escopo quando você tem um projeto fechado. Isso é um problema. Toda mudança de escopo era um drama. Toda vez que alguém vinha e falava, precisamos mudar isso aqui, e o desenvolvedor ouvia aquela frase, eu acho que é só colocar um ifzinho aqui, ó. Coloca um if e vai mudar isso aqui, vai ficar bom. O desenvolvedor fica muito frustrado com mudança de escopo quando você trabalha no modelo waterfall. Parece que não tem fim. Eu estou chegando perto do fim. Não, faz essa mudança. A gente tinha muito decisão centralizada, e isso é natureza de startup, comum. Nesse caso, a decisão se refere ao que tomar como tecnologia. Normalmente, um fundador numa tech é um cara que veio de desenvolvimento, está acostumado com um determinado stack. Normalmente, é uma pessoa um pouco mais madura. Ela quer centralizar, ela imagina que ela tem as melhores decisões. Isso deixa todo mundo frustrado, costuma ser um problema grande. E isso motivou a gente a mudar. Eu coloquei aquela figura, mas eu vi um dia um dev quase fazer isso quando teve uma mudança de escopo. Ele ficou com vontade de meter a cara na parede, falar, meu, eu não aguento mais, eu estou há 6 meses nesse projeto, a gente era para ter colocado no ar faz 2, toda hora muda. E aí a gente resolveu, falou, meu, vamos implantar o ágil, vai funcionar, vocês vão ver. É difícil vender isso, tá? É muito difícil vender isso para as pessoas. Use o ágil, mude a metodologia. Ágil não é panaceia, tá? Não vai resolver todos os problemas, mas resolve muita coisa, ajuda. Uma das coisas uma coisa muito importante, o próprio Rafa falou, você tem que fazer entregas constantes. Entregue, veja o que você está fazendo, dê a cara a tapa para que a pessoa diga, não é bem isso que eu queria. Quando você investiu 2 semanas para desenvolver alguma coisa, entregou e a pessoa te fala, puta, eu preciso de um ajuste aqui, é um ajuste pequeno, não é algo muito grande. Isso é muito positivo. Flexibilidade para mudar escopo. Se você só fez alguma coisa durante 2 semanas e alguém te pede uma mudança, você não fica tão incomodado. Você não fica chocado com aquela mudança. São mudanças menores, é menos impacto. A curva de aprendizado é menor. Tem uma série de metodologias, de verdade. O Scrum é popular porque ele é mais fácil, ele é mais simples. Ele pega um grupo de pessoas que já conhecem a forma de trabalhar e ajusta. Não é nada muito diferente. Eu não estou falando sobre como aplicar a metodologia ágil, ou vou dizer como o ágil funciona. Isso tem milhões de literaturas. Eu vou tentar focar onde a gente acertou e onde a gente errou. Visibilidade da evolução. Meu, GP é o cara mais desacreditado do mundo. Ó, estamos a 80% da entrega do projeto. Pô, mas você está a 120% do tempo já, né? Você já consumiu, passou. Não, estamos a 80%. Não tem muito crédito, porque as pessoas não viram. É uma pessoa falando, baseada em dados, mas ela não viu o software. Menor risco de errar. Mire pequeno, erre pequeno. Essa frase não é minha, é de um filme. Todo mundo lembra? Não, né? Afinal, eu conto. Beleza, a gente resolveu usar o Scrum. O Scrum, ele não é exatamente o que o Spotify faz. Ele faz a mais.
é um modelo muito bacana que dá uma autonomia legal para o time. E é basicamente isso que eles querem. O Scrum é uma mistura de ágil com Lean, que é um processo bem enxuto de gestão. E tem duas coisas que todo mundo esquece. Você começa a rodar Scrum, você começa com metodologia ágil, você vai no by the book. Mas mude depois. Depois que você estiver um pouco maduro, mude, adapte. Você não tem que seguir o resto da vida o modelo do Scrum. Cada empresa opera de uma forma. Acho que o ponto principal, todo mundo ouve falar, squads. Puta, monta squads. Squads é a solução para tudo. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é que você tenha pessoas que juntas conseguem entregar o sistema do começo ao fim. Então, tem um time de desenvolvedores, tem o PO, a pessoa que conhece o produto, entende o que o cliente quer, toma decisões que não são de tecnologia. Tem as pessoas de design, tem todo um grupo em volta. E um cara que puxa isso é o Scrum Master. Esse cara não concorre com o PO. O Scrum Master é o cara que ajuda você a implantar o ágil. A falar, meu, faz isso. Não, mas é que eu queria dar uma adaptada. Não, 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 não. Faz isso aqui. Segue. Vai por aqui. Esse é o papel dessa pessoa. Esse é o grupo de pessoas que costumam estar dentro do Scrum, dentro de cada um dos squads. Essas pessoas têm responsabilidades diferentes. Você divide, de verdade, o poder, a tomada de decisão de cada uma. Eu, durante muito tempo, interferi em que tecnologia as pessoas iam usar para que projetos. E, no final, eu descobri que minhas decisões, de verdade, dificilmente eram as melhores. Os devs tomavam as decisões sobre as tecnologias. Eu só não deixava eles fazerem coisas muito loucas, né? Uma vez a gente inventou de mexer com Clojure, a gente mexeu, fez um mês, foi bem bacana, perdi os devs para o Nubank. Aí eu parei de trabalhar com Clojure. Mas, pô, a gente tentou, fez alguma coisa, faz parte. Putz, tem um negócio que é muito pesado. Faça teste A/B. MVP a gente já falou, o Rafa comentou. Faça um teste A/B das soluções que vocês estão entregando. Fez um ciclo, leva para o usuário final, não precisa ser para todo mundo, pega 5 usuários, fala, meu, dá uma testada aqui, com 2 modelos diferentes. Você consegue evoluir com mais segurança, você vai entregar algo mais próximo do que o cliente quer. Tem uma coisa que o Spotify faz, e é muito legal, você tem squads diferentes, eu tinha um grupo de 30 e poucos devs, mais UX, mais Scrum Master, esses caras estavam trabalhando em 6 squads diferentes. Eles, às vezes, não se falavam, e começavam a andar, cada um para um lado, com produtos que, em algum momento, iam se encontrar. A gente começou a promover que pessoas que eram de desenvolvimento se encontrassem, os POs se encontrassem, a gente foi fazendo linhas horizontais entre os squads. Isso funciona muito bem de verdade. E tinha uma reunião de desenvolvedores a cada 15 dias que a gente não participava, para eles falarem abertamente o que estava legal, o que não estava. Pô, você está me ferrando com essa decisão que você tomou do outro lado, vem mais para cá. Isso é o modelo deles. Aí o que todo mundo gosta de saber é, mas como você começou a fazer isso? Pô, a primeira coisa é, a gente precisa querer fazer isso. Não tem outra opção. Você tem que tomar a primeira decisão, eu quero fazer isso. E vai ter problemas, vai ter resistência, vai ter um monte de coisa. Ágil é um negócio que você não pode fazer parcial. Se você quer implantar ágil, você tem que virar sua cabeça 100% para o modelo ágil. Esquece o waterfall, esquece que já funcionou em outros projetos. Quando você resolver usar ágil, use 100% ágil. Não tem uma opção diferente para isso. Porque, senão, você começa a criar rotas alternativas. Não funciona. A gente fomentou muito que as pessoas aprendessem o Scrum. A pessoa não precisa ser um gênio do Scrum. A gente fomenta para que a pessoa não questione coisas simples. Depois eu vou falar sobre o que é comum as pessoas questionarem. As pessoas questionam porque não conhecem, não sabem o objetivo. Se você treina as pessoas... E eu não estou falando de sentar as pessoas 40 horas numa sala. Não. Você pega 2 horas em um dia e conversa, e fala do modelo, e dá exemplos. Num outro dia, depois de 2 dias, pega mais meia hora, bate um papo com o pessoal, incentiva esse pessoal a ir atrás. Tem muito vídeo de gente boa falando sobre o modelo do Scrum. A gente precisava de advogados para essa causa. E o melhor advogado que tem, não tem jeito, é o cara que está no topo da pirâmide. Quando esse cara fala, meu, vamos implantar isso aqui, eu vou ajudar, eu vou apoiar, eu vou levar isso no peito, você consegue pessoas que vão puxando.
As pessoas vão ir falando por baixo sobre coisas que não estão legais, mas elas vão se engajar, elas vão se interessar. E esse engajamento é contínuo. Depois que começa a rodar, todo mundo quer. E aí você pode usar um pouco da inveja de um grupo em relação a outro, eu vou falar um pouco disso. Depois, a gente acabou tomando um erro aqui, tá? Mas a gente escolheu quem seriam os POs. E eu tomei uma decisão que não foi a melhor naquele momento. Eu imaginei que seria, não foi de verdade, mas a gente definiu de imediato quem seriam os POs, as pessoas que iam puxar. PO tem um papel muito importante dentro do modelo do Scrum, mais que o Scrum Master. PO é o cara que sabe o que tem que ser feito e vai tomar decisões de negócio. Esse cara tem que ser muito bom, ele tem que saber do que ele está falando. A gente criou um backlog. A gente criou trabalho para 3 meses no mínimo. A gente ia ter 3 meses de trabalho para os devs sempre para frente. Olhando para frente, eu sempre tenho 3 meses. Em um determinado momento, a gente conseguiu chegar em 6. No final, a gente tinha mais de 1 ano. Isso não significa que a gente vai fazer tudo que está lá no backlog. Significa que eu sei o que eu posso fazer e que alguém precisa priorizar. E, no caso, é o PO. Legal? O que mais que a gente fez? Isso não foi um erro. A gente precisava que pessoas assumissem o papel de Scrum Master. Teve uma questão de conflito. Como eu era o gerente do time de desenvolvedores, é complicado você assumir o papel de Scrum, porque as pessoas entendem numa hierarquia. Isso foi um pouco complicado. Depois quebrou. Mas, se eu pudesse voltar, eu não pegaria para mim o Scrum Master só porque tinha um conflito. Pegaria uma pessoa no mercado. Putz, isso parece trapaça. Não é. Escolhe um piloto que pode dar certo, que tem boas chances de funcionar. Por que isso? Se você pegar um projeto muito grande, muito complexo, para você rodar uma metodologia nova, um modelo novo de trabalho, você tem muita chance de fracassar. Pega um projeto que não seja pequeno demais para ser irrelevante na entrega, mas um projeto que você vê boas chances. Você conhece aquele negócio, pode ser uma recodificação de alguma coisa, uma nova entrega, alguma coisa desse gênero. Isso é ferro. Meu, toda hora que você puder, capacita as pessoas no ágil. Toda hora que você tiver oportunidade. Pode ser na daily, não é o momento exato, mas se tem uma oportunidade, faz. Tenta orientar o máximo possível as pessoas sobre como é trabalhar e por que a gente está fazendo isso desse jeito. Insista muito nisso, de verdade. Isso faz muita diferença. É skill. Isso é um negócio que eu sempre achei que o GP era o cara que mais sofria no mundo. Os gerentes de projetos sempre vinham chorar comigo. Fala, porra, bicho, ninguém ouve o que eu falo. Eu comunico, eu falo como está indo o projeto, ninguém me escuta, eu não consigo dar vazão. A galera não acredita no que está rolando. Putz, tenta comunicar o máximo possível o que está rolando. E comunicar, nesse caso, não é bater papo com todo mundo. É conversar, é chamar em alguns momentos, mas use materiais, tenha TVs falando como está rolando, use um storyboard em papel mesmo. É muito, muito efetivo, de verdade. O cara que está puxando tem que estar disponível, não tem jeito. Você tem milhões de coisas para fazer quando você está dentro de um grupo desse. Quando alguém te procura, você tem que estar disponível. E você tem que estar 100% do tempo disponível. É um desenvolvedor que vai te procurar, é o PO que vai te procurar, é o cliente que vai te procurar. Você tem que estar lá disponível para esse grupo. Quando você começa esse processo, você tem que estar lá. Porque se você deixar alguma coisa no ar, alguém ficar em dúvida, ou uma decisão que você não ajuda a tomar, o negócio se estende e uma hora desanda. Isso é mais difícil. Eu ficava muito tentado a tentar ajudar o PO a tomar decisões. E isso é errado. Se ele me procurava, eu tentava auxiliar. E eu fui me afastando disso. Até uma hora que ele percebeu e falou, pô, eu venho falar com você aqui, você não resolve nada. Eu falei, não, é você que tem que resolver agora, você percebeu. Eu falei assim, eu posso te ajudar, mas eu não vou tomar decisões por você. Eu vou te apoiar, que é diferente. Tá. Primeiro eu vou começar do lado bonitinho, tá? Onde a gente acertou. Depois vocês me escracham onde a gente errou. Putz, a gente começou com um board em papel mesmo. Tem um monte de ferramentas muito boas para usar. A gente começou no papel. E tem uma motivação. É prazeroso você, na frente de todo mundo, pegar o negócio que você falou, eu ia fazer isso aqui ontem e eu concluí e move aquilo.
É diferente quando você faz isso dentro de uma ferramenta. Não transmite para todo mundo o que você fez. As pessoas podem até olhar no board. Ah, o cara fez isso, isso, isso. Mas não tem aquele momento da interação. A gente usou e funcionou. Muita gente ia olhar aquilo e falava, meu, o que é isso aqui que vocês estão fazendo? E a pessoa vai entendendo. E a gente não começou com um board extremamente complexo. O mais simples possível. Tinha 3 colunas. Ponto, acabou. Não tinha nada de data que começou, data que terminou, nada disso. Depois a gente começou. Só que a gente começou coletando muita informação. Mas isso é onde a gente errou. Em todas as 6 semanas, a gente reavaliava como a gente estava aplicando o Scrum. Isso é muito bom. Façam pelo maior tempo possível. Eu não acho que demore mais de 6 semanas, que vão ser uns 3 ciclos de Scrum. Depois disso, as pessoas já vão ter entendido e vão conseguir se criticar com maturidade. A gente conseguiu fazer o time de devs comprar primeiro. Isso é meio óbvio, tá? Todo dev, quando ainda não trabalha no modelo do Scrum, não adianta, tá todo mundo olhando o mercado, né? O cara olha lá, putz, que tem experiência com Ágil, que tem experiência com Scrum, que tem experiência já trabalhada com Kanban. As pessoas se interessam porque, porra, o mercado quer isso. Então, eu também quero fazer isso. Os devs compram isso muito rápido. Gerentes de projeto, e espero que não tenha ninguém aqui, pelo menos que corra mais devagar do que eu, porra, GP é um cara que resiste muito, porque ele tende a ter controle. E é um lugar onde não tem esse papel. Não existe, conceitualmente, um gerente de projeto quando você está trabalhando com o Scrum. A gente acabou contratando uma pessoa que podia estar disponível para ajudar o time a acelerar nas dúvidas. A gente tem muitos papéis na companhia. Teve uma hora que eu comecei a perceber que, pô, depois do primeiro ciclo, eu já estava muito enrolado. Eu falei, não, vamos trazer alguém para ajudar. E a gente contratou uma pessoa para ajudar a gente a acelerar. O investimento em relação ao que a gente conseguiu realizar, putz, não tem o que discutir. Não é um investimento absurdo e a gente conseguiu acelerar de verdade. A gente conseguiu entregar o que a gente queria. De novo, eu vou falar disso. Continuem comunicando. A gente comunicou muito, a gente falou sobre tudo, e a gente falava sobre o que estava dando certo e o que estava dando errado. A gente deu muito a cara a tapa, mas ninguém podia falar, eu não sei o que está acontecendo nesse grupo aí que está trabalhando com Ágil. Não, todo mundo sabia o que estava rolando. A gente comunicou bastante. Esse é ferro. Meu, a gente não deixou ninguém adaptar nada. Ó, o Scrum diz que a gente vai fazer a daily em pé. Faça a daily em pé. Aí o dev, óbvio, tem um cara mais cansadão, que nem eu, mais velho e tal. Dá uma sentada, não, bicho, levanta, tem um objetivo. Não, mas que diferença faz? Meu, não interessa, velho, a gente vai by the book. Depois que a gente tiver maduro, a gente muda alguma coisa. By the book. Vão no by the book. As pessoas vão falar, puta coisa idiota, qual a diferença de eu estar em pé ou sentado? Não interessa. Vai no by the book no começo. É um negócio que faz muita, muita diferença. Tem que manter a boa vontade 1000 vezes, porque 1000 vezes em grupos diferentes alguém vai te fazer a mesma pergunta. Exemplificando de novo, por que eu não posso ficar sentado? Aí você vai em outro grupo, por que eu não posso ficar sentado na reunião? Não, é que eu estou operando aqui a tela para a gente ver o que está rolando, vou mostrar o código e tal. Não tem essa, velho. Levanta, participa, ajuda a gente. Explica com muito boa vontade, porque para todo mundo é mudança. Mudança é um puta desconforto. É muito desconfortável. Explica o máximo que você puder. Beleza, agora vocês vão se divertir, né? Putz, quando a gente começou a falar de ágil e vender, muita gente se entusiasmou e tal. Tinha gente que não queria. De verdade, o cara não queria. E a gente não tomou uma decisão prévia, a gente não se preparou para isso. A gente imaginou, de uma forma bem burra, que a gente ia conseguir convencer todo mundo que o modelo é bom, que o modelo é legal. Não tem jeito, tem gente que não se adaptou. E eu deixei isso correr. Um mês depois, e o cara, toda hora que eu ouvia, o cara vinha falar para mim, esse negócio não está funcionando, isso aqui não está legal, eu não estou vendo resultado nisso, isso não está bacana. Um mês depois, eu estava com o cara lá ainda. Eu falei, o que eu faço? Primeiro, tentei realocar o cara dentro de casa. Acha uma oportunidade no mercado, velho. Não tem aqui dentro para você. Procura, me avisa quando você for sair, eu te libero. Não esquenta a cabeça com isso. Isso é um negócio doído, mas é verdade. Tenha um plano para quando a pessoa não se adaptar. Não seja cruel, de verdade. É uma mudança. Você quis uma mudança. A pessoa normalmente já estava na empresa, trabalhava no modelo. Você quis mudar, a pessoa tem que tentar se adaptar. Se ela não se adaptar, ajudar ela.
a se recolocar, se for o caso. A gente errou muito nisso, essa falta de tomada de decisão. E, na verdade, é um pouco falta de coragem mesmo, de pegar alguém e falar, meu, putz, você não se adaptou, obrigado, pode ir embora. A gente comeu muito bola no tom que a gente falou as coisas. Em um determinado momento, e por uma questão bem típica do tom de voz que a pessoa que comunicou, não era eu estava junto e defendi, a gente vai trabalhar com ágil todo mundo a partir de agora. Beleza? Meu, o tom foi muito ruim. Muito, muito ruim. A mensagem estava certa. O tom foi péssimo. Criou uma resistência inicial absurda. Ninguém gosta de tomar uma imposição na cara, né? Hoje você não faz mais isso. Porra, o que mudou? Puta, a gente errou muito no tom. Corrigir depois foi muito difícil. Conseguimos, mas a gente podia ter errado bem menos nisso. Vocês lembram que eu falei que eu tomei uma decisão errada com o PO? Eu imaginei que as melhores pessoas para se tornarem POs que já estavam dentro de casa eram as pessoas que exerciam o papel de analista. E eu acertei em metade desse grupo e em metade eu errei. E, no final, eu descobri que eu fiz isso na hora errada. Eu não tinha preparado os analistas tempo suficiente para eles serem POs. E eles começaram exercendo o mesmo papel de analista, mudaram o crachá, né? Estava escrito aqui, analista de sistemas, agora é PO. Então, vamos continuar fazendo. Vou levantar requisito, vou ficar desenhando como a gente vai fazer. É muito difícil quebrar isso. A gente teve que parar uma hora, chamar o pessoal e falar, galera, para fora, treinamento. Vamos ficar sem PO, a gente vai se virar um tempo, para fora. O pessoal foi, treinou. A gente podia ter feito isso antes. Eu devia ter treinado esse time muito bem antes, porque PO tem que começar a trabalhar muito antes dos times serem formados, porque ele já tem que estar com o backlog pronto, com o material pronto para os devs começarem os ciclos de desenvolvimento. Isso foi um erro. Quando vocês puderem, identifiquem quem quer ser PO, que foi outra coisa que eu não perguntei. Você quer ser PO? Não, falou, os analistas, vocês 4, agora vocês vão ser os novos POs. Dei uma olhada, eu vou ajudar. Não foi legal. Isso foi outra burrada. Apesar da gente estar fazendo tudo em papel, eu me forcei a coletar o máximo de indicador possível. Tem uma motivação para isso. A única forma de você melhorar é você saber que você não está bem. Ou saber que você pode melhorar ainda mais. Sem indicador, você não sabe. Você tem um negócio que a gente chama de achismo. Eu acho que a gente podia ser mais rápido, eu acho que a gente podia entregar mais, eu acho que os devs estão produzindo pouco, eu acho que o PO não está com qualidade nas entregas, eu acho que as reuniões estão muito longas. É um monte de achismo. E eu coletei um monte de informação. Puta, o cara ia mexer um papel, eu marcava no negócio. Jogava no Excel. Começava a montar planilha, gráfico. Pô, uma hora ficou insustentável. Eu tinha um monte de informação que não virava nada. Na verdade, tinha um monte de dado que não virava informação útil. A gente pegou e eu comecei a descartar isso. Só que eu perdi muitas e muitas horas durante todos os dias coletando essa informação e tentando racionalizar ela. Não, começa com um grupo de indicadores pequeno. Pequeno. Poucos indicadores. 3, 4 indicadores é suficiente. Você não precisa ter todos os indicadores possíveis no começo. Depois, sim, com ferramentas, é muito mais fácil fazer isso evoluir. Toda mudança tem armadilha. A gente descobriu algumas, né? E acredito que todo mundo que implantou, vai implantar ágil, vai descobrir as mesmas. Todo mundo acha que ágil não é panaceia. E é um negócio que você tem que quebrar no começo. Quando você fala assim, ó, putz, a gente vai começar a trabalhar com ágil. Puta, finalmente vai acabar o problema de dev entrando e saindo daqui toda hora. Não. O ágil não muda isso. Pode deixar o dev mais satisfeito, mas ele não vai resolver esse problema. Ah, não, agora a gente vai conseguir fazer todos os projetos que a gente tem planejados entregues no final do ano. Puta, vamos fechar com chave de ouro. Fala, não, a gente não vai conseguir produzir absurdamente para fazer tudo com o mesmo time que a gente tem. Tem projetos que vão ter que ser paralelos agora, vão ter que montar um squad a mais. Não é panaceia. Objetivem o porquê vocês estão usando o ágil. Vocês querem fazer entregas melhores. Vocês querem fazer qualidade. Isso não significa que todas as outras coisas que podem ser problemas vão ser resolvidas. Esse cara é muito bom. Se você não mudar a cultura das pessoas, não tem estratégia que vai fazer funcionar. Você pega, monta um modelo ágil lindo, maravilhoso, implanta, começa a trabalhar e o pessoal não se interessa, a cultura da empresa não quer mudar, é aquilo, daquele jeito. Não adianta. A cultura destrói qualquer coisa. Se a cultura não estiver alinhada com o modelo que você está implementando, acabou. Não adianta, não vai funcionar. Mudem a cultura da empresa, mudem aquela cultura bastante normal,
de cobrança extrema, de ficar colado no cara tentando ver o que o cara está fazendo, fazer microgerenciamento, isso não funciona. Isso atrapalha muito o mundo ágil. E isso é que acaba destruindo. Fazer microgerenciamento, por exemplo, do que o dev está fazendo, por parte de um gestor, de um coordenador, de um líder técnico, não costuma funcionar. Tem outras estratégias para fazer isso melhor. Code review, coisa assim, você garante qualidade. Você não precisa estar lá em cima vendo tudo que o cara está fazendo. Isso eu já falei. Comece no by the book, não adapte. A coisa mais frustrante que eu ouvia, a gente contratava bastante dev. Quando a gente conseguiu acabar com o turnover, quando eu entrei tinham 6 pessoas, no final tinham 30 devs. Um negócio muito triste de ouvir quando você vai falar com um dev e o cara coloca no currículo, né? Puta, tenho experiência com o mundo ágil, tal. Falou, senta aí, vamos bater um papo. E aí, como é que foi a experiência de trabalhar com ágil? Como é que era lá? Então, a gente tinha um ágil meio adaptado. Como assim adaptado? Não. Tinha um gerente de projeto, o cara falava o que a gente ia fazer, o líder técnico falava, você faz isso, você isso, você isso, você isso. Isso não funciona no mundo ágil. As pessoas não são empurradas para trabalhar, você vai fazer isso aqui, você aquilo ali. Não. No mundo ágil, a pessoa pega o trabalho, porque ela tem um monte de coisas para fazer. Tem um grupo trabalhando. O cara vai lá e pega. Puta, isso eu sei fazer, eu pego e faço. Ninguém fica sem fazer. A vantagem do ágil é que cada um tenta fazer, como desenvolvedor, o que ele faz melhor. E ele pode aprender outras coisas. A gente usou muito fazer trabalhos em duplas. Tem muita gente que fala, puta, isso é uma burrada, né, velho? 2 caras fazendo a mesma coisa. Não é. A qualidade do código costuma ser melhor, o cara aprende melhor, o cara erra menos. Não é para fazer 100% do tempo, mas em coisas novas, que alguém domina mais e alguém menos, e o cara está interessado, o cara fala, putz, eu não vou pegar uma tarefa hoje porque eu vou colar no Fernando, ele vai me ajudar a entender isso aqui que eu não conheço muito bem. Não façam nada adaptado no começo. E no começo, de verdade, não são 1, 2, 3 ciclos, vamos adaptar. Não. Rodem isso durante 6 meses. E aí vocês vão descobrir onde vocês podem fazer coisas melhores. Mas insistam muito durante um período bom de seguir exatamente o que diz para ser feito. E se alguém tiver curiosidade de ver quais são as melhores práticas do Scrum, como adaptar... Sério, eu acho que o livro deve ter 20 páginas. Não tem mais que isso. Não é um negócio muito complexo. Isso é um negócio que até o Rafael falou. Eu até marquei, agora não lembro exatamente onde. Isso é um problema. Se a pessoa é muito apaixonada pela ideia dela, ela atrapalha muito. Ser apaixonado pelo que você faz é uma coisa. Ser apaixonado por sua ideia, porque ela é a melhor e do resto é uma bosta, esse cara vai te destruir em qualquer ambiente, independente de ser ágil. Num grupo de desenvolvimento, o dev que tem um ego muito grande, e é um cara bom, mas ele impõe muito o que ele pensa, ele não dá oportunidade para que ideias melhores, que não são dele, evoluam. O cara que tem que ser muito apaixonado pela própria ideia é o PO. Esse cara tem que ser muito apaixonado, porque ele tem que defender para a empresa que ele não vai priorizar isso, ele vai priorizar outra coisa. Porque para o negócio vai ser melhor, porque ele testou, ele validou alguma situação. Não foi uma decisão da cabeça dele de achismo. Então, isso a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Pessoas que são apaixonadas pelas próprias ideias. O ponto mais difícil de fazer um grupo evoluir, que eu percebi com ágil, e sempre foi assim, e pela natureza humana acho que sempre vai ser, é naquele momento de retrospectiva, em que senta todo mundo junto, que participa do squad e fala, Rafael, seu código não está legal, você não ajudou o time, você pegou tarefas e não concluiu. E o Rafael faz muito isso. Isso é muito complicado. As pessoas têm medo, as pessoas evitam muito conflito, confronto. Elas demoram muito para amadurecer e entender que quando alguém olha seu código e fala assim, isso antes, né, vamos dizer assim, no code review, putz, isso aqui você podia fazer melhor, você construiu um código muito grande, você pode diminuir, vai ser mais fácil de entender por outra pessoa. É muito fácil criar resistência. Isso é um processo de maturidade bem difícil. As pessoas entenderem que, numa determinada reunião, elas podem falar abertamente, falar, PO, putz, foi muito ruim a reunião de refinement que a gente não entendeu o que você queria. Scrum Master, você não está disponível. Porra, a gente precisa de você para ajudar em algumas coisas, você some. Isso é muito comum de acontecer. As pessoas terem medo de apontar dedo. Quando elas amadurecem e entendem, não, o cara não está fazendo isso para me destruir numa reunião, me expor.
O cara está apontando um negócio que é negativo, que eu não entendi sozinho, mas que eu posso fazer melhor. Quando você chega nesse nível, e não é fácil porque ser criticado é uma droga, mas quando você chega nesse nível de maturidade, é muito bom, você cresce mais rápido. Isso principalmente para devs. Não só. Putz, isso eu ouvi muito. Puta, graças a Deus a gente vai trabalhar com ágil. Acabou essa porra de documentação. Eu falei, não, isso é bobagem. Não é que não tem mais documentação. Você não escreve um livro para fazer um sistema de 2 páginas de web. Mas você tem alguma coisa escrita. O principal, assim, isso é uma decisão bastante difícil, mas que dá para levar numa boa. Você só vai fazer documentação do que alguém vai usar. Se você está fazendo a documentação manual do usuário, falei, meu, sério, quem já leu o manual do usuário? De boa. Não dá, ninguém usa. Ah, vou criar aqui todo o relacionamento, vou fazer todos os desenhos. Não façam isso. Façam o que precisa. Putz, ó, eu tenho um diagrama sobre a arquitetura desse negócio. Ponto. Acabou. O resto é interação. Scrum é muita interação. Todo dia a gente se reúne, no começo do dia ou no final do dia, 10, 15 minutos e fala, meu, estou fazendo isso, 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 isso. Ó, como eu aprendi alguma coisa que eu vou fazer em 2 semanas, é muito difícil eu ter uma dúvida muito grande. Já foi tirada, tem um processo para isso, no refinement, antes de fazer o planning. As pessoas já sabem o que elas vão fazer. Aí elas pesquisam, tal. Na hora de tomar a decisão, putz, quanto tempo a gente vai demorar para fazer isso? O que a gente precisa fazer, eles já sabem. Então, eles votam, alguém prioriza isso que é o PO e bola para frente. Não acreditem nisso, tá? Todo mundo vai te falar isso. Não, Scrum não precisa de documentação, não. Eu não vou fazer mais nada. Não, não é nada disso. Putz, isso é um negócio que quando o Rafael estava falando é ferro. Toda vez que alguém fala para mim assim, putz, ó, um projeto fechado aqui para fazer um negócio, eu já olho meio torto, eu não tenho tantas opções quanto o Rafael, às vezes, de dizer, não vamos fazer isso, não participei da Elabs. É muito difícil você falar para alguém, ó, isso aqui não tem prazo para ser feito. Não, isso é mentira. O ágil não diz que você não tem prazos. Você tem previsibilidade de entrega, porque você sabe a velocidade com que o seu time desenvolve, você tem histórias para comparar com o que foi desenvolvido, você consegue dar uma ideia. Falar, pessoal, e isso que vocês querem? Depois que a gente refinou, ajustou, pesou, putz, tem uma boa chance de estar entregue mais ou menos aqui. Mas vão haver mudanças de escopo, vão haver ajustes, a gente vai ter que negociar isso. Perseguir muito prazo é o que a gente está acostumado a fazer, né? Isso é a nossa natureza de quem é desenvolvedor, trabalha com tecnologia há muito tempo. A gente sempre perseguiu muito prazo. Quebrar isso é muito, muito difícil. Mas não caiam nessa. Quando alguém quiser te vender que com ágil você não tem... Ó, eu não dou prazo porque eu trabalho com ágil, tá? Não. Concordo, você não tem prazo, mas você tem previsibilidade que isso vai acabar, né? Quando vai acabar? Ou o que você vai me entregar até determinado prazo? Putz, isso vai acontecer, de verdade. Podem tirar uma foto e me cobrar se não acontecer quando vocês forem implantar ou já não aconteceu no dia a dia de vocês. Ágil é só uma moda. Isso é uma moda, esse negócio vai passar. Vamos voltar tudo a como era antes. Meu, já ouvi isso muito. Por que a daily é em pé? Por que a daily é em pé? É para ser desconfortável mesmo. É para não durar 1 hora. É para ser um negócio de 10 minutos. Cada um fala o que está fazendo, se tem alguma dúvida, se tem algum impedimento, acabou. É para isso que ela é em pé. Mas todo mundo vai te perguntar, porra, por que eu tenho que ficar em pé? Putz, isso também vai acontecer. Você vai começar com dailies curtas e as dailies vão aumentar de tempo. Uma hora você vai estar meia hora em pé, assim, já... Cara, tem uns caras que encostam, né? O cara não senta, ele põe a bunda aqui assim. Não, pode continuar a reunião, estou ouvindo. Meu, as deles vão aumentar, não tem jeito, é da natureza do ser humano. Quando ele se entusiasma, ele quer falar, não, eu consegui fazer isso, e fiz isso, e fiz isso. Puta, tentem controlar para que serve a daily. A daily é só para comunicar o que eu vou fazer, o que eu fiz, e se eu tenho algum impedimento para continuar. Ponto. Beleza? Um erro comum também, no começo as pessoas esperam a daily para falar de um problema que elas podiam ter falado durante o dia. Isso é comum. Isso aí a gente vai educando. Quando alguém bobear, a daily não vai acontecer. É muito comum. Você tem um grupo que tem 5 devs, um PO, um UX, um UI. Aí o PO não está, o Scrum Master não está, o pessoal deu o horário da daily, o pessoal sentado, bonitinho e tal. Aí você de longe dá aquela olhada e fala, filhos da puta, não estou fazendo a daily. Aí você vai lá, falou, pessoal, vamos fazer a daily? Aí todo mundo levanta. Fala, putz, aí
quando você tiver oportunidade, e tem um momento para isso, que é quando você está fazendo a retrospectiva, de falar, pessoal, a gente tem que fazer a dele independente de quem está aqui. Se tem 2 pessoas, tem que ter dele. Óbvio, se tiver um cara sozinho, não tem dele. Mas se tiver 2 caras, os caras têm que levantar e falar. A dele tem que acontecer todos os dias. By the book, faça a dele todos os dias. Isso é muito comum e é a primeira dúvida de todo mundo. Quando você muda e você nunca pontuou um trabalho, porque você não determina tempo, você determina uma grandeza, um ponto, a pessoa fica uma olhando para a outra, e quanto que a gente dá ponto para isso aqui? Né? E aí? Peguem a menor coisa possível que alguém possa desenvolver, a menor coisa possível, e deem uma grandeza para ela. 1. Peguem algo um pouco mais complexo, que todo mundo conheça, e coloquem 3. E quebrem as histórias até que elas consigam caber dentro desses números. No começo vai ficar muito fragmentado, depois esse negócio evolui e fica bom. É uma dúvida constante isso. Como eu pontuo a primeira vez? Por quê? O time não se conhece, um não sabe exatamente como o outro está pensando que vai ser feito alguma coisa. Isso é outra coisa que vai acontecer muito. Eles vão quebrar as histórias erradas. Eles vão tentar fazer grandes entregas em períodos de 2 semanas. É muito comum. Não, a gente consegue. Não, a gente faz. Não, a gente vai se virar. Vai. Não, não. A ideia de trabalhar com ágil é também trabalhar num ritmo bom. Se você quiser só trabalhar na correria, você só vai entregar porcaria. Você pode correr 1 semana, você pode correr 2 semanas. Você não pode correr sprints e sprints e sprints e sprints até concluir um épico. Você não vai entregar as coisas certas. Faça as coisas bem feitas, o que dá para fazer em 2 semanas. Bem feito, com ritmo. Ritmo é mais importante que velocidade no começo. Uma das formas de ajudar eles a quebrar as histórias é forçar quando eles falarem, então a gente vai fazer isso aqui. E eles começam a quebrar as tarefas, você começa a insistir. E insistir para quebrar, quando tiver muitas tarefas numa história, a dividir essa história em 2. Falar, não, então tá bom, vamos quebrar essa em 2. Isso diminui o risco de você não entregar também. Quanto você granularizar sem chegar no ponto do ridículo, funciona muito bem. Isso é um negócio muito comum. O Scrum Master acaba sendo cobrado pelos problemas que tem como era o gerente de projeto. Normalmente, o PO não acaba ficando com essa carga. Se for um Scrum Master maduro, ele consegue se posicionar e dizer, pessoal, isso aqui é um time. Se tem problemas, a gente vai corrigir, a gente vai resolver, a gente vai entender. Mas vamos cobrar muito o Scrum Master. Alguém tem que apoiar esse cara para ele não ficar nessa situação. Depois que você passou os 6 meses, que você rodou bem o Scrum, putz, é hora de onde que eu posso melhorar? O que eu posso fazer melhor? O que é melhoria contínua? Putz, a gente começou a... Quando os devs já estavam maduros, ela falou, vamos começar a fazer Dev Talks. Vamos começar a falar sobre o que a gente está fazendo para a gente mesmo. Como tinha um grupo de 30, quando um dev começou a fazer alguma coisa muito bacana, muito legal, experimentou uma ferramenta, teve um caso de sucesso ali no desenvolvimento dele, ele começou a falar para o resto. No começo ninguém quer falar, depois tem que fazer fila porque os caras brigam para querer falar. E a gente começou a fazer Dev Talks externos. Funciona muito bem se abrir a sua casa para os devs de outras empresas. Uma das coisas que a gente não fazia, a gente não incluía o time de infraestrutura nos ciclos de sprint. A gente deixava eles de fora. Aí, muitas vezes, eles iam me cobrar, falar, Canivilo, porra, pediram para a gente fazer isso aqui para amanhã. Eu falei, putz, não te avisaram antes? Tá. Aí eu ia, falava com o PO ou com o Scrum Master, avisa os caras antes. Tal. Até a hora que um deles chegou e falou, traz os caras para dentro do time. O cara não precisa ficar em todas as reuniões, todo o tempo, mas traz eles quando a gente fizer o planning, pelo menos. As pessoas se envolveram, começaram a participar, isso melhorou bastante. Isso é contrassenso, tá? Mas a gente chegou e criou um time de sustentação. Na prática, o squad é responsável pelo que ele faz, e ele tem que dar manutenção naquilo. O problema é que a gente tinha um legado muito grande que toda hora interrompia os squads para fazer algum ajuste. E, por mais que a gente tenha resistido à ideia, a gente pegou e criou um time de sustentação pequeno, mas para resolver o que era mais emergencial do legado nosso, e não do que estava sendo desenvolvido. E contratar gente, ou alocar gente para ficar nessa posição é foda. Tem que ser um cara que gosta. Eu até encontrei um louco que é um exorcista de código. O cara localizava a entidade lá, começava a trabalhar em cima e expurgava. O cara muito, muito bom. E o cara gostava disso. O cara, eu gosto de resolver bug de legado, porque é valorizado. É valorizado a entrega nova. Mas quando alguém está com um problema berrando na sua orelha, você resolve, o cara fica feliz, agradecido. Tem um destaque para isso. A gente criou. Tá.
a gente começou a contratar Scrum Master, eu falei disso já, né? Quando eu assumi esse papel, começou a criar uma confusão de que eu não vou cobrar o chefe que tem um impedimento aqui para ele resolver, né? Putz, não ficou uma relação muito bacana, ela não ficou sincera. Aí a gente pegou e falou, meu, vamos contratar Scrum Master no mercado, e isso ajudou bastante. Putz, isso é um negócio que eu insisto, eu gosto de insistir muito. Puta, usem ferramentas, metodologias, modelos que ajudam você a entregar com mais qualidade. Scrum não garante qualidade de código no final, mas fazer code review garante, fazer pair programming garante. Usem isso, tentem, ajudem os devs a fazer. Sempre tem aquele cara que gosta, usa esse cara. O cara que gosta é o cara que você tem que usar. Falar, putz, você já trabalhou com isso? Você vai identificar alguém no grupo que já trabalhou? Ajuda esse cara a promover isso para os outros. Nesse caso, tem que ser um pouco... A palavra sacana, não sei se é a certa, mas você tem que ser um pouquinho. Usa a inveja dos outros a seu favor. Quando eu começava a pedir para eles, meu, vocês têm que ir em evento, vocês têm que ir em evento. Os caras meio preguiçosos falavam, meu, putz, estou muito afim, não, é mó chato esse negócio. Aí eu falava, tá bom. Aí eu escolhia um cara e falava, meu, você vai nesse evento. Aí depois tinha outro evento na outra semana, você vai nesse evento. Aí no outro... havia uns caras que falaram, meu, só o cara vai em evento? Eu falei, meu, o cara está interessado. Quantas vezes eu falei para vocês irem, vocês não vão? Não, mas eu quero isso. Aí está injusto, você está favorecendo o cara. Usa a inveja das pessoas. Use a seu favor, para que elas cresçam. Porque, no final, isso não me ajudava, de verdade. Isso ajuda eles. Isso é um negócio legal que a gente implementou depois. Eles colocaram até um nome que eu nunca entendi por quê. Era Snake Life, Vida de Cobra. Sei lá por que fizeram. Tinha esse nome, a porra da reunião. Os devs todos se reuniam durante uns 30 minutos e começavam a discutir o que eles tinham feito de bom, de errado. E eles vinham com propostas para mudar muita coisa. Eu falei isso no começo, né? No começo, muito tempo atrás, eu impunha a tecnologia que ia ser usada. Não, eu quero que vocês usem isso, para ajudar o Rafael. Usem C# com SQL Server. Putz, vamos nessa linha aqui, pessoal. Não, vamos tentar outra linguagem. Não, vamos nessa aqui. Deixem os devs tomarem decisões. Você tem que ser o cara que segura para que eles não façam loucura, tipo Clojure, né? Mas essa ideia idiota foi minha. Vocês têm que ajudar, deixem eles tomarem decisões. Eu não critico o Clojure, tá? Eu acho que o Clojure é uma puta linguagem. O foda é que o Nubank rouba todo mundo, velho. Não trabalhe com Clojure enquanto existiu o Nubank. Putz, isso eu acho que é um dos negócios mais importantes de verdade. Eu estava até comentando numa rodinha antes da gente começar, né? Falei, meu, grana é importante, todo mundo precisa pagar a conta, beleza? Grana não retém dev, porque o mercado paga por bons devs e paga mais. Como você ajuda a manter seus devs dentro de casa, que os caras não fujam a cada oferta de, sei lá, X a mais? O que a gente já faz, né? Dividir conhecimento, Dev Talks. Puta, os caras gostam muito de fazer Dev Talks. No começo eles resistem, depois eles se apaixonam, depois tem que controlar eles, porque senão os caras querem alugar o Credit Card Hall para chamar o pessoal que eles conhecem para ver o Dev Talk deles. Estimula a participação em eventos. Quando os caras entendem como é bom participar de evento, como é bom aprender, conhecer outras pessoas, estar atualizado, putz, isso faz muita diferença. Então, puta, eu incentivava muito para que eles participem. Eu incentivo muito que participe de evento. Horário flexível. Putz, tem muita empresa que não adota ainda, por N motivos, mas eu acho que a grande maioria já adota. Horário flexível é um negócio que faz muita diferença. Eu não funciono muito bem de manhã. Quem já trabalhou comigo, normalmente chega umas 10, 10 e meia, vou ficando tal. Putz, de manhã não é muito legal para mim. E tem uma galera que é o contrário. A única coisa que eu sempre forçava é que eles nunca ficassem menos de que 6 horas juntos. Então não adianta um cara chegar às 8 da manhã e outro chegar à 1 da tarde. Aí o time não trabalha junto, deixa de ser um squad e não funciona. A gente criou confiança, eles começaram a entender que eles podiam apontar coisas para o outro e apontar para mim e falar isso está legal, isso não está legal. Quando você desenvolve confiança, as pessoas gostam de trabalhar num lugar em que elas têm conforto, em que quando elas cometem um erro, você não massacra o cara. Você tenta ajudar o cara a não cometer, a entender o que aconteceu, a melhorar. Quando você se sente com confiança em um ambiente, você quer estar naquele ambiente. Isso é um negócio que, de verdade, eu acho que é onde coordenadores, gestores, direção falha muito. Putz, não dá feedback.
Puta, o cara tem um feedback a cada 1 ano para uma avaliação de desempenho que tem a ver com a grana que ele vai receber. Isso, na minha experiência, já era uma coisa só. Você quer queimar o cara que trabalhou com você 1 ano, que talvez não teve o melhor desempenho do mundo, e o cara não vai ter um bônus? Porque em 1 vez por ano você senta com ele para conversar? Não, isso é bem escroto. Você conseguir fazer isso de tempos em tempos... Porra, eu tinha um grupo de 30, eu conseguia fazer a cada 3 meses. Senta com o cara 1 hora bem preparado, bem escrito, o que você vai falar, o que tem de bom, o que tem de ruim. Deixa o cara sentir, perceber o que é aquilo. Faça isso de forma estruturada, de verdade. Tem aquele feedback pontual, quando o cara chega que não tomou banho da balada, está fedendo a álcool, você chega e fala, vai para casa, toma banho, se cuida. Mas tem aquele cara que precisa se sentar com ele e falar, isso está indo muito bem, a gente tinha apontado isso 3 meses atrás, você melhorou muito, aqui tem outra oportunidade, ou aqui tem um problema que eu quero que você tente resolver. Façam feedbacks. Incentivo e esporte. Antigamente não era tão comum, era um bicho meio preguiçoso. Agora não, o pessoal é mais ativo e tal. A gente incentiva muito que eles pratiquem esporte. Aluga quadra, inventa competição, inventa qualquer coisa. E não só para os devs, óbvio, né? Para todo mundo. Isso ajuda também a integrar o time de desenvolvedores com o resto, porque o desenvolvedor tem uma marquinha de ser ou meio retardado ou meio gênio, né? Então, isso ajuda. E descontrair sem avacalhar. Dev normalmente é uma galera muito jovem. E eles gostam de descontração. O foda é que o negócio começa a debandar. Tipo, você vê o nosso amigo aqui, ó. Camiseta, bermuda. Legal, esse é um ambiente para isso mesmo. Isso é bacana. Porra, quando o cara vinha de regata, velho, aquele tufão de pelo embaixo do braço, de manhã eu olhava o cara chegando e falava, que bosta. Chega no cara, bate um papo e fala, vamos descontrair, mas sem avacalhar. São grupos que normalmente brincam muito, a gente permitia muito isso, até chegar num determinado ponto. E aí você tem que ir controlando. Mas a gente deixava que eles se descontraíssem bastante, de verdade. O que a gente quer e não conseguiu, trabalho remoto é foda. Putz, eu acho bom pra caramba. A gente começou a mudar isso, até com um pouco da ajuda do pessoal da época da Elabs, agora da Impulso. Eu queria gente para me ajudar de fora, mas que ficasse em casa. Eles conseguiram me ajudar a quebrar um pouco isso. Então, as pessoas vinham, ficavam 2 semanas, voltavam para onde elas iam, trabalhavam remoto. Eu sempre desconfiei muito disso, de verdade, de quão ia ser produtivo, e, de fato, a produtividade aumenta muito. Que é diferente. Trabalho remoto tem um conceito que é ferro. Não é o cara trabalhar a hora que ele quer, faz o que quer durante o dia. Não. Trabalho remoto é, neste horário que nós combinamos, seja das 8 às 5, das 9 às 6, das 10 às 7, você vai estar disponível. Quando eu bater aqui no teclado, você vai me responder do outro lado. Não é assim, putz, fui na academia às 11 horas. Então, mas era para você estar trabalhando para tirar uma dúvida. Não estou nesse horário. Não, isso não é trabalho remoto. Isso é trabalho de folgado, né? Isso é o cara que não tem comprometimento. Trabalho remoto é o cara estar disponível no horário que você combinou com ele. Pessoal, são algumas fontes de onde eu tirei uma parte do material que não é da minha experiência, de outras informações. É isso. Espero que tenha ajudado. Acho que Ágil é um puta negócio legal. Scrum é um bom ponto para começar. E é isso. Se vocês quiserem conversar depois, trocar ideia, vamos conversar, vamos interagir. Beleza? Muito obrigado por vocês terem vindo e terem me escutado. Obrigado.